O universo não é feito de coisas, mas de redes de energia que se originam de um campo de possibilidades infinitas. Se você está ouvindo estas palavras exatamente hoje, nesta segunda-feira, dia 2704, entenda que você não cruzou o caminho deste vídeo por um mero acaso estatístico. Existe uma engenharia quântica invisível, uma trama de fios energéticos que conectou a sua frequência atual ao momento exato desta transmissão. O universo não opera por coincidências, ele opera por ressonância. No vasto oceano do campo quântico, as frequências semelhantes se atraem por uma lei de afinidade vibracional que é tão precisa quanto a gravidade. O que estou prestes a revelar a você é um conhecimento que só pode ser devidamente processado pela energia que está ativa especificamente neste dia. Quando o Sol se puser hoje, esta janela vibracional específica começará a se reconfigurar. Portanto, ouça com a atenção de quem sabe que está diante de um código de ativação. O campo inteligente que orquestra a realidade, o que os físicos chamam de campo de ponto zero e os místicos chamam de éter, está enviando a você um sinal claro através deste encontro. Muitas vezes, a mente lógica tenta racionalizar os impulsos que sentimos. Você sentiu o impulso de clicar aqui, de parar o que estava fazendo e dedicar estes minutos à sua própria expansão. Esse impulso é, na verdade, um salto quântico da sua consciência. É o seu eu observador colapsando uma possibilidade de abundância entre trilhões de outras possibilidades de escassez que estavam disponíveis. Hoje, o campo quântico está alinhado com a frequência da prosperidade de uma maneira geométrica única. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber as sinais porque estão presas em uma percepção linear do tempo e do espaço. Elas acreditam que a abundância é algo que se consegue através do esforço físico exaustivo, através do suor e da luta. Mas a física quântica nos ensina que a matéria é apenas energia condensada, vibrando em uma frequência lenta. Para mudar a matéria, ou seja, para mudar a sua conta bancária, a sua saúde ou os seus relacionamentos, você precisa primeiro mudar a frequência da energia que a sustenta. Você está aqui porque a sua assinatura energética já mudou. O fato de você ressonar com estas palavras é a prova técnica de que você não habita mais a mesma realidade de escassez de antes. A abundância já escolheu esta segunda-feira para encontrar você. E não se trata de pensamento positivo ou de uma esperança infundada. Estamos falando de mecânica aplicada ao seu campo pessoal. Estudos de ponta sugerem que o cérebro humano tem a capacidade de atuar como um transdutor de frequências, transformando ondas de probabilidade em eventos físicos. Imagine que a sua realidade de amanhã é um filme que está sendo processado agora mesmo, nos laboratórios do seu campo energético. Se você emite a frequência da falta hoje, o filme de amanhã será uma repetição dos mesmos problemas. Mas, se você sincroniza sua vibração com a frequência da abundância nesta segunda-feira, você altera o roteiro do seu futuro imediato. Este vídeo não é apenas conteúdo, é um instrumento de ajuste vibracional. Antes de mergulharmos nos mecanismos mais profundos da manifestação, eu quero que você faça um gesto de intenção consciente. Se você sente que estas palavras estão fazendo vibrar algo dentro de você, se há um reconhecimento imediato dessa verdade, inscreva-se neste canal. Não veja isso como uma métrica de rede social, mas como um ato simbólico de alinhamento. No campo quântico, toda intenção requer um movimento para se ancorar na matéria. Ao se inscrever, você está emitindo uma ordem ao campo: eu estou pronto. Eu saio da posição de espectador e assumo minha posição de co-criador consciente. Cada ação que você toma a partir de um estado de consciência elevado envia uma onda de choque através da matriz. O universo não responde ao que você quer, o universo responde ao que você é. E hoje, ao decidir ouvir esta mensagem até o fim, você está declarando que é alguém que reconhece e honra as oportunidades cósmicas. O oceano de frequências em que vivemos é sensível ao seu estado interno. Não importa o nome que você dê, matriz, campo de inteligência universal ou vácuo quântico, a verdade permanece. Você é uma expressão individualizada desse todo, e o todo está sempre ouvindo a sua vibração. Nesta segunda-feira, dia 2704, as ressonâncias energéticas estão operando em uma oitava superior. Pessoas sensíveis ao redor do mundo estão reportando uma sensação de mudança iminente. Isso acontece porque a frequência dominante do dia está sintonizada na nota da expansão. Para você, isso significa que cada pensamento de prosperidade que você nutrir hoje será multiplicado pelo amplificador natural deste portal. No entanto, o grande desafio é que a maioria das pessoas continua buscando a abundância no lugar errado.
Eles buscam no exterior, esperando que o dinheiro caia do céu de forma mística, sem entender que a verdadeira riqueza é um estado de ser que atrai as condições financeiras. As sinais de que a abundância está chegando nem sempre são óbvias ou barulhentas. Às vezes, elas se manifestam como uma ideia súbita que surge enquanto você toma café, como uma intuição de mudar o caminho para o trabalho, ou como este roteiro que chegou até você exatamente agora. Quando você ignora esses sussurros da consciência, o campo entende que você ainda não está sintonizado. Mas quando você presta atenção, você ativa o seu campo receptor. Você tem dois caminhos claros diante de você hoje. O primeiro é o caminho da inércia, terminar de ouvir isto e voltar para a rotina automática, esperando que a sorte mude sem que você mude sua vibração. O segundo caminho é o de quem entende que este momento é a própria sinal. É o caminho de quem compreende que a realidade é um espelho. Se você quer que o espelho reflita a abundância, você precisa ser a imagem da abundância primeiro. Sinta agora o seu corpo. Perceba que você não é apenas carne e osso, mas um conjunto de átomos que são 99% espaço vazio, e esse espaço está cheio de informação e energia. Quando você dá um like neste vídeo com intenção, você está usando seu corpo físico para selar um acordo energético. Você está treinando seu sistema nervoso para dizer sim para as infinitas possibilidades que o universo está tentando lhe entregar. Este é o início da sua jornada de ativação profunda para esta semana que começa agora. Para que a abundância se materialize nesta semana, a partir desta segunda-feira, dia 27/04, você precisa entender o conceito científico do colapso da função de onda. Na física quântica, todas as realidades possíveis existem simultaneamente em um estado de superposição. Isso significa que, neste exato momento, existe uma versão de você que é imensamente próspera e uma versão que continua lutando para pagar as contas. O que determina qual dessas versões se torna sua realidade sólida é o seu ato de observação consciente aliado à sua carga emocional. Muitas pessoas acreditam que observar é apenas ver com os olhos físicos, mas a observação quântica é o alinhamento total entre o que você pensa e o que você sente. Se você pensa em riqueza, mas sente medo da escassez em suas entranhas, o universo recebe uma mensagem mista e acaba colapsando mais do mesmo, mais situações que geram medo. Por isso, este dia é um marco para sua reconfiguração. Estamos limpando o terreno para que a nova semente possa germinar. A abundância não pode entrar em um campo energético que está saturado de frequências velhas e obsoletas. Imagine o seu campo pessoal como um recipiente. Se ele está cheio de mágoas do passado, de medos herdados de seus antepassados ou de uma visão limitada sobre o que você merece, não há espaço para nova energia fluir. A segunda-feira, sendo o início de um ciclo, é o momento perfeito para realizar essa descompressão quântica. Você deve se perguntar: quais são as histórias que eu venho contando a mim mesmo sobre o dinheiro e o sucesso? Talvez você tenha ouvido que o dinheiro é difícil de ganhar, ou que você precisa sofrer para ser digno de uma vida boa. Essas ideias não são verdades universais, são apenas programas de software antigos rodando no seu subconsciente. No nível da física das partículas, não existe diferença entre o átomo de uma moeda de ouro e o átomo de uma pedra no caminho. O que muda é a informação que os organiza. Quando você muda a sua informação interna, a organização da sua realidade externa é forçada a mudar para manter a coerência. É por isso que eu mencionei as 5 sinais específicas que indicam que essa mudança já começou. Vamos aprofundar na primeira delas, as sincronicidades aumentadas. Se nos últimos dias você começou a ver padrões, números que se repetem ou nomes que surgem em lugares inesperados, entenda que isso é o GPS do campo quântico. É como se o universo estivesse piscando as luzes para dizer: estou te ouvindo, estamos em sintonia. Não descarte essas coincidências como algo bobo. Elas são evidências de que a barreira entre a sua mente e a matriz está se tornando mais fina. A segunda sinal é o impulso repentino de mudar algo em seu ambiente físico. Você pode sentir uma vontade incontrolável de limpar uma gaveta, mudar os móveis de lugar ou até mesmo mudar o seu estilo de vestir. Isso acontece porque o seu eu superior já detectou a chegada da nova frequência e está preparando o seu avatar físico para recebê-la. A natureza abomina o vácuo. Quando você cria espaço, seja físico ou mental, o universo se apressa em preenchê-lo. E se você estiver focado na abundância nesta segunda-feira, é com abundância que ele preencherá esses espaços vazios. Outro ponto crucial é a terceira sinal: sonhos vívidos ou inusitados. Durante o sono, a sua mente lógica,
que é a maior fonte de resistência, está desligada. É nesse estado que a sua consciência viaja pelo campo de infinitas possibilidades sem o freio do isso é impossível. Se você tem sonhado com expansão, com lugares novos ou mesmo com situações que parecem estranhas mas trazem uma sensação de paz, seu subconsciente está sendo reprogramado. Ele está sendo treinado para aceitar uma nova norma de prosperidade. Sinta agora essa antecipação que eu mencionei como a quarta sinal. Não é ansiedade, pois a ansiedade nasce da falta de controle. A antecipação quântica nasce da certeza do observador. É como a sensação de um herdeiro que sabe que a fortuna já é sua, embora ainda não tenha ido ao banco retirá-la. Essa vibração no peito é o seu sistema receptor se ligando. É o seu corpo físico reagindo a uma realidade que já existe no campo das ideias e que está prestes a se densificar na matéria. E a quinta sinal, a mais óbvia e poderosa, é o encontro com esta informação técnica e profunda. O fato de você estar processando conceitos de física quântica e metafísica aplicados à sua vida financeira é a prova de que sua mente expandiu o suficiente para não aceitar mais as migalhas da mediocridade. O universo não entrega ferramentas de alta tecnologia para quem quer apenas cavar um buraco. Ele as entrega para quem está pronto para construir um império de consciência. Lembre-se, a abundância é uma frequência de permissão, não de esforço. O rádio não cria música, ele apenas permite que a frequência da música passe através de seus componentes. Você não precisa criar a riqueza do zero. Você precisa se tornar um canal desobstruído por onde a riqueza, que já existe no vácuo quântico, possa fluir. Nesta segunda-feira, dia 2704, o portal está aberto para que você deixe de ser um esforçado e passe a ser um receptor. Agora que entendemos que a realidade é um reflexo da nossa observação, precisamos dominar a arte da sintonia fina. Imagine que a sua vida é um aparelho de rádio sofisticado. A música da abundância está sempre tocando, em todas as direções, preenchendo cada centímetro do espaço ao seu redor através das ondas do campo quântico. Ela não para nunca. No entanto, se o seu rádio estiver sintonizado na frequência da escassez, na estação das lamentações ou na rádio das dívidas, você não conseguirá ouvir a melodia da prosperidade, mesmo que ela esteja vibrando bem diante do seu nariz. O grande segredo para esta segunda-feira, dia 2704, é entender que você não precisa fabricar a música. Você não precisa gritar com o rádio para que ele toque algo diferente. Você só precisa girar o seletor de frequência. E esse seletor, no ser humano, é o seu estado emocional predominante. O universo não ouve o que você pede com palavras, ele ouve o que você emite com o seu coração. Existe uma diferença abismal entre a frequência do querer e a frequência do permitir. Quando você diz "eu quero muito ser rico", você está emitindo uma assinatura vibracional de falta. O querer pressupõe que algo não está lá, e o campo quântico, sendo um espelho perfeito, responde trazendo mais experiências de não ter para que você continue querendo. É um ciclo vicioso de busca sem fim. Já a frequência do permitir nasce da plenitude. É o estado de quem sabe que a semente já foi plantada e que o crescimento é inevitável. É uma postura de relaxamento ativo, onde você se coloca em posição de recepção total. Aqui entramos na mecânica da presença. A abundância, por definição quântica, só pode ser colapsada no momento presente. O passado é uma memória de frequências antigas, o futuro é um conjunto de probabilidades ainda não densificadas. Somente o agora possui a voltagem necessária para alterar a sua realidade física. Nesta segunda-feira, convido você a um exercício de ancoragem profunda. Sinta o peso do seu corpo, sinta o ar entrando e saindo, sinta a vida pulsando em suas células. Quanto mais presente você está, mais potente se torna o seu campo de atração. A maioria das pessoas falha porque tenta manifestar o futuro enquanto vive emocionalmente no passado. Elas carregam o lixo eletrônico de fracassos anteriores e tentam construir um castelo sobre esse solo instável. Para ativar o seu campo receptor hoje, você precisa praticar a observação neutra das suas resistências. Quando um pensamento de medo surgir, seja sobre uma conta a pagar ou um projeto que parece incerto, não lute contra ele. Na física, o que você resiste, você alimenta com energia. Em vez disso, apenas observe o pensamento como se fosse uma nuvem passando. Ao não dar carga emocional a ele, você retira o combustível que o mantém vivo na sua realidade. Substitua essa resistência por um comando de permissão. Use palavras que ancorem essa nova identidade.
Eu me permito receber a abundância que já está em rota de colisão com a minha experiência física. Perceba que permitir remove o peso do esforço. O esforço é uma característica da terceira dimensão, da força bruta. A manifestação quântica é uma característica da quinta dimensão, da ressonância. Nesta segunda-feira, dia 2704, você está sendo convidado a subir de degrau. Para consolidar essa mudança, o campo exige uma ação física alinhada. No universo, a energia segue a intenção, mas a matéria segue o movimento. Uma pequena ação simbólica hoje pode ser o gatilho para um efeito dominó de prosperidade. Pode ser o ato de organizar sua carteira, de abençoar o dinheiro que você gasta, de limpar um canto da casa que estava esquecido ou de escrever suas metas como se já tivessem acontecido. Essa ação diz ao subconsciente e ao campo de ponto zero: eu não estou apenas sonhando, eu estou agindo como a versão de mim que já vive essa realidade. A abundância é multidimensional. Ela não flui apenas em moedas e cédulas. Ela se manifesta como clareza mental para tomar uma decisão brilhante, como um encontro casual com alguém que detém a chave para o seu próximo nível, ou como uma vitalidade renovada que te dá coragem para agir. Se você limitar sua visão de abundância apenas ao saldo bancário, você pode fechar as portas para as infinitas outras formas que o universo está usando para te enriquecer hoje. Expandir a sua definição de riqueza é fundamental. Onde você já é abundante nesta segunda-feira? No ar que respira sem esforço? No conhecimento que adquiriu? Nas conexões que possui? Ao focar no que já é abundante, você estabelece uma frequência base de gratidão. E a gratidão é, cientificamente falando, o estado supremo de recepção. Quando você é grato, você está informando ao campo que o evento positivo já aconteceu. E o campo, por lei de coerência, se apressa em materializar o evento físico para corresponder à sua emoção. Mantenha-se aberto. O portal desta segunda-feira, dia 2704, não é uma promessa vazia, é uma oportunidade de engenharia vibracional. Você é o engenheiro, o observador e o beneficiário. Permita que a luz dourada da intenção pura preencha seu campo agora. Solte as histórias velhas. Elas não te definem mais. O que define você a partir deste segundo é a sua capacidade de sustentar a frequência da grandeza. Muitos estudiosos da metafísica cometem o erro de acreditar que a manifestação acontece de forma isolada, apenas dentro da mente. No entanto, nesta segunda-feira, dia 2704, precisamos entender que vivemos em um universo de feedback constante. O campo quântico não é apenas um depósito de possibilidades, ele é um oceano dinâmico que exige movimento. A abundância não é algo que você acumula como água em um tanque parado, ela é como um rio que precisa fluir para permanecer puro e cheio de vida. Para que a prosperidade se estabilize na sua vida, você precisa se tornar um canal de circulação. Quando você tenta segurar a energia por medo de que ela acabe, você cria um ponto de resistência, um nó no seu fluxo energético. Esse nó informa ao universo que você acredita na escassez, e o campo responde bloqueando a entrada de novos recursos. A verdadeira maestria quântica nesta segunda-feira consiste em aprender a soltar para poder receber em escalas muito maiores. O que significa circular a abundância hoje? Significa agir como se você fosse o administrador de uma fonte inesgotável. Isso pode ser feito através de pequenos atos de generosidade, de um elogio sincero, ou de compartilhar um conhecimento que pode elevar a frequência de outra pessoa. Ao fazer isso, você está dando um comando técnico ao seu subconsciente: eu tenho o suficiente para dar, logo, eu sou abundante. O campo responde a essa afirmação de identidade com uma avalanche de novas oportunidades. Entramos agora em um conceito crucial: o tempo de atraso quântico. Muitas pessoas desistem de seus processos de manifestação porque esperam resultados instantâneos no mundo físico. Elas plantam a semente da intenção pela manhã e cavam a terra à tarde para ver se ela já brotou. Esse comportamento destrói a frequência da certeza e a substitui pela dúvida. Entenda que a matéria é densa e leva um tempo para se reorganizar em torno da sua nova assinatura energética. Existe um período de gestação. Imagine que você está mudando o curso de um grande navio cargueiro. Você vira o leme agora, mas o navio leva alguns quilômetros para completar a curva. O fato de você ainda ver a paisagem antiga por alguns instantes não significa que o navio não mudou de direção. Significa apenas que o impulso da matéria ainda está processando a nova ordem. Nesta segunda-feira, dia 2704,
A sua função é sustentar o leme na direção da abundância, independentemente do que os seus sentidos físicos estão mostrando no momento. É aqui que muitos falham, entrando no que chamamos de vazio quântico. O vazio é o espaço entre a soltura da velha realidade e a cristalização da nova. É um momento de silêncio aparente, onde parece que nada está acontecendo. Mas, na verdade, sob a superfície, no nível subatômico, todas as partículas estão se rearranjando para dar forma ao seu novo destino. Se você ceder ao medo durante o vazio, você cancela o processo de materialização e volta ao ponto zero. Para atravessar esse vazio com sucesso nesta semana, você precisa treinar o seu cérebro para buscar evidências de sucesso, por menores que sejam. O cérebro humano possui um sistema de ativação reticular, uma rede de neuroníons que filtra a realidade com base no que você considera importante. Se você programar esse sistema hoje, declarando que reconhece os sinais do universo, ele começará a destacar oportunidades que antes eram invisíveis. O dinheiro que você busca, a ideia que você precisa e a conexão que falta já estão no ambiente. Você apenas não estava na frequência certa para percebê-los. Lembre-se, o universo não julga suas necessidades. Ele apenas reflete a sua vibração. Se você se apresenta como alguém que reconhece a própria divindade e o seu direito intrínseco à prosperidade, o campo não tem outra escolha a não ser se curvar à sua vontade consciente. A abundância já escolheu esta segunda-feira para encontrar você, mas ela precisa que você mantenha a porta da frente aberta através da confiança inabalável. Ao final deste dia, faça uma revisão consciente. Não foque no que faltou, mas no que fluiu. Cada pequena vitória é um voto que você deposita no seu eu do futuro. Você está construindo um momentum. E quando esse momentum atinge a massa crítica, a manifestação deixa de ser um esforço e se torna um evento natural, tão inevitável quanto o nascer do sol. Para que a abundância deixe de ser um conceito abstrato e se torne a sua realidade física nesta segunda-feira, dia 2704, precisamos levar essa frequência para além do intelecto. A transformação real não acontece apenas na mente, ela precisa ser integrada nas suas células. Existe uma diferença profunda entre saber que a abundância existe e sentir que você é a própria abundância em forma humana. A informação sem integração é apenas entretenimento intelectual, algo que faz você se sentir bem por um instante, mas que não altera a estrutura da sua vida. A integração é o processo de transformar a informação em experiência e a experiência em realidade tangível. Para fazer isso hoje, você deve entender que não existe separação entre você e o campo quântico. A ideia de que você está aqui e a riqueza que você deseja está lá fora é a maior ilusão da terceira dimensão. No nível subatômico, tudo está conectado por emaranhamento quântico. O que você busca já faz parte do seu campo de energia. Você só precisa aumentar a sua voltagem interna para que essa possibilidade se torne visível aos seus sentidos físicos. Imagine que você é um sol central e a abundância é a luz que emana de você. Você não pede luz para o sol simplesmente brilha porque essa é a sua natureza. Da mesma forma, a sua natureza original é a expansão. Qualquer estado de falta ou escassez é, na verdade, uma resistência artificial que você aprendeu a sustentar. Nesta segunda-feira, o seu trabalho é remover esses filtros de interferência. Quando você para de se definir pelas suas circunstâncias atuais e começa a se definir pela sua essência infinita, o universo reconhece a mudança de autoridade e começa a reorganizar os fatos ao seu redor. Um dos erros mais comuns é tentar manifestar a partir do medo. O medo de não ter o suficiente, o medo do futuro ou a urgência de resolver um problema. A urgência é o oposto da abundância. A abundância é calma, é plena, é certa. Quando você age com pressa desesperada, você informa ao campo que a sua realidade atual é de falta. Por isso, hoje, reserve momentos de silêncio real. Não é necessário fazer visualizações complexas, basta sentir a presença da vida em suas mãos, no bater do seu coração, na inteligência que mantém seus órgãos funcionando sem que você precise comandá-los. Essa mesma inteligência é a que organiza as finanças, as oportunidades e os encontros. Ao integrar essa frequência, você começa a perceber que a abundância não chega apenas como dinheiro, embora o dinheiro faça parte do fluxo. Ela chega como uma clareza súbita, uma paz que excede o entendimento ou uma sensação de estar no lugar certo, na hora certa. Se você estiver focado apenas em uma forma específica, você pode ignorar o transbordamento que já está acontecendo em outras áreas. A abundância em qualquer área da sua vida, seja na sua saúde, nos seus relacionamentos ou no seu conhecimento,
é a prova técnica de que o seu campo pode sustentar a prosperidade. Use essa evidência como um trampolim para expandir para todas as outras áreas. Nesta segunda-feira, dia 27/04, você é convidado a ser um observador mestre. Observe como você reage às notícias, como você lida com as transações financeiras e como você fala sobre o seu futuro. Cada palavra e cada reação é um comando enviado para a matriz. Se você reagir com gratidão antecipada, você acelera o colapso da função de onda. Se você reagir com a velha mentalidade de vítima, você atrasa o processo. Você é o mestre de obras desta construção invisível. Sinta agora a energia que mantém as estrelas em suas órbitas. Essa força não é externa a você, ela flui através de você. Você é uma antena biológica sintonizada na frequência da criação. Ao aceitar esta transmissão hoje, você está ajustando seus componentes internos para captar sinais de uma oitava superior. O universo não economiza, ele é extravagante por natureza. Olhe para a quantidade de folhas em uma árvore, para o número de estrelas no céu, para a vastidão dos oceanos. A escassez é uma invenção da mente humana limitada. A abundância é a lei fundamental do cosmos. Ao integrar essa verdade no seu sistema nervoso hoje, você deixa de ser alguém que tenta manifestar e se torna alguém que manifesta por presença. A dúvida se dissolve porque não há mais separação entre o observador e o objeto observado. Você e a sua abundância são um só. Mantenha essa frequência agora, respire nela e permita que ela sature cada átomo do seu ser. O próximo nível da sua jornada exige que você abandone a pele velha e habite plenamente a sua grandeza. Chegamos ao ponto de inflexão desta segunda-feira, dia 27/04. Tudo o que discutimos até agora, o colapso da função de onda, a limpeza do terreno mental, a sintonia fina e a circulação da energia, converge para este momento final de selagem. A abundância não é um prêmio que você recebe por bom comportamento. É uma consequência técnica de uma assinatura energética que não aceita mais nada menos que a plenitude. O universo é um sistema de espelhos que não tem vontade própria. Ele apenas reflete, com precisão matemática, a frequência que você sustenta com mais consistência. Nesta fase final, você deve entender que a sua maior ferramenta é a sua autoridade. O campo quântico responde a comandos claros, não a pedidos tímidos. Quando você decide, de forma inabalável, que a escassez não faz mais parte da sua experiência, você emite uma onda de choque que reconfigura os átomos da sua realidade. Esta segunda-feira é o marco zero onde você para de pedir permissão para ser próspero e começa a ocupar o seu trono de co-criador consciente. A janela de oportunidade que se abriu hoje está pronta para registrar a sua nova declaração de independência vibracional. Lembre-se de que o observador que você era antes de começar este vídeo já não existe mais. Cada conceito integrado expandiu a sua consciência de tal forma que o seu antigo eu de escassez agora parece uma roupa apertada demais. Não tente voltar para aquela pele. Sustente a visão da luz dourada preenchendo o seu futuro, sabendo que no campo de ponto zero, esse futuro já é um presente eterno. A abundância já te encontrou. Agora, cabe a você caminhar como alguém que já possui tudo o que buscou. Se este mergulho na mecânica da alma mexeu com uma única fibra dentro de você, se você sentiu o peso da verdade vibrando em suas mãos, eu quero que você faça algo agora. Não por mim, mas por você, para marcar no tecido do tempo a sua nova postura. Deixe esta frase nos comentários: eu sou pura prosperidade. Escreva isso para ancorar, em forma de palavras, que você não vai mais aceitar as migalhas da escassez, que não vai mais engolir o veneno da mediocridade com um sorriso forçado, e que nunca mais negociará sua soberania divina para se encaixar em uma realidade limitada. E se você busca mais conteúdos como este, onde a física quântica e a metafísica se tornam ferramentas de libertação real, inscreva-se neste canal. Faça isso por você, porque cada transmissão aqui é um código de ativação contra as crenças que tentam te manter dormindo. Aperte o botão, ative o sino e assuma seu lugar nesta frequência. Aqui não existe motivação barata ou promessa vazia. Aqui trabalhamos com as leis fundamentais do universo, e isso, em um mundo de ruído, é o seu maior tesouro. E é exatamente aqui que sua jornada ganha uma nova velocidade. O que você acessou hoje é apenas a porta de entrada para uma maneira inteiramente nova de existir. Se você sente que está pronto para mergulhar ainda mais fundo, para praticar a manifestação atemporal com um guia estruturado e clareza absoluta, eu preparei um recurso específico para caminhar ao seu lado. É o meu e-book chamado O Criador Oculto. Nele,
Eu decodifico os segredos que a mente lógica tenta esconder de você, entregando o mapa prático para que você se torne o arquiteto da sua própria abundância. Você encontrará o link para acessar esse conhecimento agora mesmo no primeiro comentário fixado abaixo. Agora, desligue este vídeo, mas mantenha acesa a chama que acaba de despertar no seu peito. Caminhe de forma diferente, olhe para o mundo como o dono da frequência e lembre-se, aquele que desperta para a própria grandeza nunca mais consegue voltar ao sono da limitação. Honre a energia desta segunda-feira, dia 27/04. Até a nossa próxima expansão, ou até que você decida, finalmente, viver a vida abundante que já é sua por direito.